Bom pessoal, olá a todos. Que nem eu falei no vídeo anterior, eu ia fazer um vídeo sobre novos céus e novas terras, tá? Até porque uma pessoa pediu. Perdoe o barulho aqui, tá? Uma hora eu vou tentar comprar um microfone de lapela ou tentar fazer algum tipo de isolamento para ver se melhora um pouco o áudio, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Na oração do Pai Nosso, que todo mundo conhece, passando a sirene. Acho que é Jesus que fica chamando a polícia quando eu faço o vídeo aqui. Não, não fala a verdade para esse pessoal não. Como é que os pastores ungidos vão ficar amadinho? Então vamos lá. Eu ando quebrado, pessoal. Na oração do Pai Nosso, que todo mundo conhece, Jesus começa dizendo assim: Pai Nosso que estais aonde? Nos céus. Pai Nosso que estais nos céus. E aí, em dado momento da oração, que todo cristão conhece, ele fala: seja feita a tua vontade, tanto nos céus quanto na terra. Então o que nós temos aqui? Nós temos um contraponto entre um ser que está nos céus, que é o Pai Nosso, o Deus, e os seres que estão na terra, que são os seres humanos, céus e terra. Shammai em hebraico, Eretz em hebraico, céu e terra. Então, na concepção judaica, Deus ele habitava nos céus, tá? Claro que o céu não é literalmente o céu físico, né? Seria um céu metafísico, espiritual, mas eles tinham essa compreensão de que Deus habitava nos céus. Então, quando aparece a expressão céus e terra, ou novos céus e terra, sempre está se referindo a uma aliança entre esses dois seres. Aliança entre o ser que está no céu e os seres humanos que estão na terra. Vamos ver as evidências, como diria Rodrigo Silva. Eu vou começar com Deuteronômio 32:1. Deuteronômio 32:1. Aqui é chamado o Cântico de Moisés, quando Deus faz uma aliança com o povo judeu. E aí Moisés fala assim, ó: dá ouvidos, ó céu, o que eu vou falar. Ouve, ó terra, as palavras da minha boca. Aí ele faz todo um cântico aqui, sendo que ele está reunido com quem aqui? Com o povo de Israel. Aqui no capítulo 31 a gente vê que é os últimos anos de Moisés, aqui ele está reforçando a leitura da lei, da Torá, reforçando a aliança que Deus fez entre o povo de Israel e Deus. Então aqui ele usa as mesmas expressões: ouvi, ó céus, preste atenção, ó terra. Mas ele está falando com quem? Com a congregação de Israel. E acerca do que ele está falando? Da aliança. Antes de morrer ele reforça as palavras do livro da lei, que é a aliança entre Deus e o povo. Tá bom? Isaías 13:13. Isaías é o que mais usou essa expressão, tá, pessoal? Isaías 13:13. Aqui é um oráculo contra a Babilônia, que Deus está julgando uma nação estrangeira. Aí olha o que ele fala aqui no versículo 13. No capítulo 1, no versículo 1 ele fala, ó: oráculo que Isaías, filho de Amós, viu a respeito da Babilônia, dando a entender que Deus ia julgar e castigar a Babilônia. Aí no versículo 13 ele fala: por isso farei estremecer os céus, e a terra tremerá sob suas bases, em virtude do furor do Senhor dos Exércitos, no dia em que arder a sua ira. Então, um detalhe, aqui Deus já tinha julgado a Babilônia. Deus já julgou a Babilônia no passado, nós estamos já em 2024. Mas você note que aqui Deus falou que ia fazer tremer os céus e tremer a terra, sobre as suas bases. O que significa então aqui na Babilônia, tremer os céus e a base? Significa destruir os babilônicos. Então, nesse caso, céus e terra tem um sentido de destruição. Porque aqui é um julgamento que ele está fazendo. Quando é contra os israelitas, é uma destruição da aliança que Deus tinha feito. Quando é contra outro povo, é só a destruição mesmo, tá? Que a gente viu aqui agora. Isaías 34:5. É o julgamento de Edom, uma nação estrangeira. Porque a minha espada se embriagou nos céus, eis que se precipita sobre Edom, sobre o povo que anametizei, entregando-o ao julgamento. A espada do Senhor está cheia de sangue. Deixa eu ver se eu anotei o versículo errado, porque eu não estou vendo céus e terra aqui no texto.
Aqui no versículo 2, no versículo 1, ele começa dizendo assim, ó: aproximai-vos, nações, a fim de ouvir, povos, atenção, ouça a terra tudo que há nela, o mundo que os povoam. E aí no versículo 4 ele diz: todo o exército do céu se desfaz, os céus se enrolam como um livro, todo o seu exército fenece, como fenecem as folhas da videira e as folhas da figueira. Então aqui mais uma vez ele está falando de destruição contra os edomitas, o povo de Edom, e aí ele usa as mesmas expressões, céu e terra, que os céus e terras iriam se desfazer. Pergunta: os céus e terra, o planeta Terra, já se desfez alguma vez? Não, senão a gente não estaria aqui. Então não são versículos literais de céus e terra, porque não teria como, pessoal. Senão, em todas essas passagens, não teria atualmente um planeta Terra, como alguns tomam por aí. Isaías 65, 17. Agora nós voltamos para a questão da aliança, tá? Aqui ele fala assim, ó: com efeito, criarei novos céus e nova terra. As coisas de outrora não serão lembradas, nem se tornarão a vir ao coração. Agora, do que ele está falando aqui? Ó? Vamos ver no versículo 8 e 9. Assim diz o Senhor: como quando se encontra um suco e um cacho de uva, se diz, não o destrua, pois ele contém uma bênção. Do mesmo modo, agirei em prol dos meus servos. Não os destruirei de todos os servos, tá? Farei surgir de Jacó uma raça, e de Judá herdeiros nos meus montes. Meus eleitos os possuirão, e os meus servos ali habitarão. Então, quando você lê aqui o capítulo 65 todo, você vê que Deus primeiro ele está julgando os israelitas que pecaram e se contaminaram com idolatria. Aí ele fala que vai destruir ele. Ele fala: não, mas eu não vou destruir todos eles não. De Jacó eu vou gerar todo um outro povo, e de Judá herdeiros, que vão herdar os meus montes. O que ele está falando? Que aquela geração má seria destruída, e ia vir uma outra geração que seria mais correta, não pecadora, uma geração mais fiel a ele. Então aqueles habitantes israelitas que pecaram seriam mortos, e os futuros, os próximos, seriam leais ao Senhor. Aí ele fala: farei novos céus e nova terra, aqui no versículo 17. E essas coisas de outrora, que eram os pecados dos israelitas, não seria mais lembrado. Então o que ele está falando? Que ele vai destruir aqueles israelitas que pecaram, eles iam ser mortos, e ele faria novos céus e nova terra, uma nova aliança com a próxima geração, que já seria uma geração não pecadora, tá? Isaías 66, 22. É julgamento sobre Jerusalém, tá? Sim, da mesma maneira que os novos céus e a nova terra que eu estou para criar subsistirão na minha presença, oráculo do Senhor, assim subsistirá a vossa descendência e o vosso nome. Do que ele está falando aqui? Vamos ver no versículo 8. Quem já ouviu tal coisa? Quem já viu um acontecimento semelhante? Por acaso uma terra pode nascer em um dia? Pode uma nação ser gerada de uma só vez? Pois Sião, assim que sentiu as dores do parto, deu à luz aos seus filhos. Então o que acontece no contexto desse capítulo? Os israelitas já estavam dispersados, ou seriam dispersados, como um castigo de Deus. Mas o profeta fala que eles iam retornar e que a nação ia ressurgir novamente. Por isso que ele fala, as pessoas iam ficar admiradas. Como que pode uma nação inteira surgir assim num só dia? E essa nova nação é o que ele fala aqui, ó, que Deus criaria novos céus e nova terra. Ou seja, ele faria uma nova aliança com esse povo que retornou do cativeiro. Tá bom? Vamos ver agora Jeremias. Jeremias 4, 23. Aqui Jeremias está falando de uma invasão do norte, tá? Provavelmente é a invasão da Síria, né? Que destruiu ali a região da Samária e levou os israelitas do norte para o cativeiro, tá? Aí ele fala assim, ó: eu olhei a terra, que é a terra de Israel, e eis que era vazia e sem forma, os céus, mas sua luz não existia. O que ele está falando? Que ele olhou a terra de Israel e a terra estava vazia, e os céus estavam disformes. Então o que ele está dizendo com isso? Quer dizer que quando os israelitas foram levados a cativeiro do reino do norte da Samária, quer dizer que Deus rompeu os céus e a terra. Por isso que ele olhou a terra e a terra estava vazia, dos habitantes no caso, né? Então não tinha esse personagem aqui da aliança, e o céu estava disforme. O que ele quer dizer? Quer dizer que Deus estava afastado do povo, por isso que eles foram castigados.
Então, mais uma vez, a gente vê a expressão, ó, céus e terra, e nós vemos também o contexto de destruição, que Deus permitiu que uma nação estrangeira destruísse a Samaria, tá bom? Agora vamos a Ageu. Ageu 2, capítulo 5 e 6. Versículo 5 e 6, perdão. Ageu é mais chato de achar aqui, pessoal. Esses livros pequenos, eles se perdem aqui no meio dos grandes. Oséias, Amós, acho que é depois de Amós, se eu não estou enganado. Amós, Abdias, Miqueias, Naum, Abacuque, Ageu. Ageu 2, 6 e 2, 5. Conforme o compromisso que concluí convosco na saída do Egito, com quem que ele está falando aqui? Com os israelitas. E uma vez que o meu espírito permanece no meio de vós, não temais, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda um pouco de tempo, eu abalarei o céu e a terra, o mar e o continente, abalarei todas as nações, então afluirão as riquezas de todas as nações, e eu encherei este tempo de glória, disse o Senhor dos Exércitos. Então aqui ele está falando o quê? De destruição, que Deus ia abalar as outras nações, para reforçar a aliança que ele tinha com os israelitas. É basicamente isso que ele está falando, tá? Vamos ver agora Apocalipse 21, 1. Aí quando chega aqui no Apocalipse, a visão do autor é o seguinte, ó. Vi então um céu novo e uma terra nova, pois o primeiro céu e a primeira terra se foram, e o mar já não existe. O que ele está dizendo aqui? Ele viu a nova aliança, ele viu um novo céu e uma nova terra. Tanto que nesse capítulo aqui, ele vê a Jerusalém celeste que desce do céu. Ou seja, a Jerusalém celeste, ela substitui, na visão do autor, a Jerusalém física, que era quem tinha aliança com Deus. Aí vem o cordeiro e faz o quê? As bodas. O que são bodas? É um casamento, é uma aliança. Então o cordeiro vem e casa com a igreja. A igreja, no caso, na visão do autor, ela substitui a Israel física, que era o povo de Deus. Então aquela aliança que Deus tinha com o povo de Deus, que é uma aliança entre os céus e a terra, ela seria substituída pela igreja. Seria uma nova aliança entre Jesus e um novo povo, né? Apesar de igreja não ser povo, mas de forma análoga, né? Então por isso que ele fala, eu vi novos céus e nova terra. E para finalizar, eu só vou ler aqui 2 Pedro 3,13. Não vou ler não, naquele vídeo anterior eu já li para vocês que ele fala assim, nós aguardamos novos céus e nova terra. Ou seja, eles estavam aguardando uma nova aliança para aquela geração. Só que na segunda epístola de Pedro, ele também fala assim, os céus que agora existem serão destruídos com fogo e não sei o quê. Uma coisa bem apocalíptica, né? Aí eu pergunto, se Deus mora nos céus, que nem Jesus falou, Pai nosso que estais nos céus, como é que Deus vai destruir o próprio habitat dele? Faz sentido para vocês? É o mesmo que eu falei, eu vou destruir minha casa. Se eu destruir minha casa e jogar uma bomba, eu vou morrer junto. Então quando Pedro fala que os céus que agora existem serão destruídos, ele está falando da aliança que existia. Ele está falando, essa aliança judaica entre Deus e o povo israelita, ela vai ser destruída. Então, com a destruição desses céus, haveriam novos céus e nova terra, se referindo a uma nova aliança. Que nem nós vimos aqui em todos os profetas. Inclusive, a destruição também é ligada a isso, né? Que nem nós vimos agora. Então, ele fala que Deus ia destruir aquele povo, aquela geração, a Jerusalém física, e viria um novo céu e uma nova terra, e a Jerusalém celeste, que seria, no caso, a igreja. Tá bom? Então tá aí, pessoal. Acho que deu para entender, né? Acho que não é tão difícil assim, né? A quem interessar a aposta, eu já tenho esse... Sempre no final do vídeo é a polícia. Eu já estou acabando, Jesus. Só um minutinho, já estou finalizando. Então, só para finalizar, eu já tenho esse vídeo aqui feito com captura de tela, tá? Aqui no canal onde eu mostro os versículos, os capítulos, tudo bonitinho. Então talvez seja até melhor a compreensão, né? Para quem gosta mais de vídeo com esboço, é só digitar aí o nome do canal Analisando as Escrituras, mais Novos Céus e Nova Terra, que vai aparecer o vídeo. E para quem interessar a aposta, esse mesmo esboço faz parte de um e-book meu, chamado Apocalipse Já Aconteceu, tá? E nesse e-book eu mostro, nesse capítulo de Novos Céus e Nova Terra, todas essas referências, Ageu, Jeremias, Isaías, etc., mostrando que Novos Céus e Nova Terra é basicamente uma aliança. Para facilitar o entendimento, vocês podem ver a oração do Pai Nosso que todo cristão faz. Ele fala assim, que seja feita a tua vontade, tanto na terra como nos céus. É uma aliança. Aliás, para finalizar, eu vou até citar Pedro, né? Jesus chega para Pedro e fala assim, Pedro, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do mal não prevalecerão sobre ela. Eis que eu tenho te dado as chaves do reino dos céus. Acho que é isso, né? Tudo que ligares na terra será ligado no céu. O que desligares na terra será desligado nos céus. O que Jesus está fazendo aqui? Esse contraponto entre a igreja que está na terra
inclusive isso prova que em Apocalipse é uma igreja mesmo que ele está se referindo, e os céus, que é onde estaria Jesus, o Pai, etc. Ele fala, tudo que ligares na terra, ou seja, dando autoridade à igreja, será ligado aos céus. Tudo que desligares na terra será desligado no céu. É o mesmo que a visão de João do Apocalipse. Ele vê novos céus e nova terra, porque ele está vendo uma nova aliança. E fica essa pergunta no ar, se os cristãos acham que isso aqui é literal, ou que é para o futuro, né? Que os cristãos não admitem que o Apocalipse não é para o futuro, é para aquela geração. Então, em que aliança vocês estão vivendo? Porque essas referências todas são de aliança. Bodas do Cordeiro, Nova Jerusalém, eu já mostrei aqui que é aliança. Vocês podem ver em Gálatas, que Paulo explica muito bem isso. Acho que é Gálatas 4, se eu não estou enganado. A própria Novo Céu e Nova Terra, são tudo referências de aliança. O autor do Apocalipse, ele narra a igreja perseguida, tal, gente morta, pragas, etc. E no final ele termina o livro com a vitória do Cordeiro, mostrando que o Cordeiro venceu seus inimigos e instaurou a igreja, a nova aliança. Então todas essas referências são sobre uma nova aliança. Agora, se o cristão é ensinado nas igrejas, por pastores, que isso é para o futuro, em que aliança vocês estão vivendo? Aliança dos judeus? Não, vocês não guardam os mandamentos dos judeus. Sábado, leis alimentares, não fazer a barba, etc. Vocês estão em que aliança? Numa aliança intermediária? Não. Então, se você é cristão e está vendo esse vídeo, analisa tudo isso aqui, os outros vídeos que eu falei sobre isso, porque senão, literalmente, você está esperando uma aliança que já era para você estar vivendo nela. A aliança do Cordeiro, a nova aliança. Então, se você é cristão, para os cristãos agora, tá? Se você é cristão e acha que isso aqui é para o futuro, então você está fora da aliança. Você não está numa nova aliança, porque você acredita que isso aqui ainda vai acontecer, sabe lá por quê? 2000 anos na frente. Eu até entendo, né, que os pastores ensinam errado para as pessoas, eles também aprendem errado, alguns nem sabem que estão ensinando errado. Mas por isso que eu digo, dá uma analisada desses meus vídeos, que vocês vão entender um pouquinho mais, tá? Quem sabe até os pastores não começam a ensinar um pouco diferente aos seus fiéis, tá bom? Quem gostou do vídeo, pessoal, dá um like aí, você vai ajudar a aumentar a atividade, o alcance do vídeo, tá bom? Obrigado aí por ter assistido, paz a todos.